Muito bem, mais uma vez, entre amigos. Desta feita, para mudar um pouco o perfil dos nossos entrevistados, trazemos uma figura bonita, uma figura linda, maravilhosa. Só tinha macho feio por aqui, então hoje eu trouxe a professora Márcia Valéria Lira de Santana. Doutora Márcia, quem é Márcia Valéria Lira de Santana? Uma professora de biologia que fez concurso na Prefeitura de Aracaju para ser professora da rede e durante sua história como professora de sala de aula, depois na Secretaria de Educação, trabalhou por muito tempo na área de planejamento e se tornou secretária de Educação, hoje do município de Aracaju. Professora, vou lá dar uma catucada na senhora, porque primeiro depois vamos falar da Secretaria de Educação. Mas a senhora foi secretária de Educação do Estado das Alagoas. Também. E algumas pessoas disseram que a sua administração não foi a contento. A senhora tem a dizer contra ou a favor desta criatura ignomínia que falou isso da senhora? Olha, eu acho que a opinião, cada um tem a sua, né? E da minha parte, eu tive uma alegria muito grande de trabalhar com o governo Teotônio Vilela, na primeira gestão dele. Fui muito feliz sendo secretária de Educação do Estado de Alagoas, fiz muitos amigos e tentei contribuir da melhor forma que eu pude com a educação daquele Estado. Então, as opiniões são múltiplas. É porque uma coisa é uma coisa você está fora e outra coisa é estar dentro. Aqui a educação do Estado de Sergipe sabe que precisa de muita coisa, a Aracaju precisa. Muitas coisas têm a ver, por exemplo, com escolas que eram importantes há uma década, por exemplo, atrás, e hoje em dia não tem mais o número de alunos necessário para mantê-lo em funcionamento naquele determinado lugar. Isso é uma ação importante. E a senhora está cuidando disso também? As escolas das redes municipais, elas normalmente são periféricas, elas não estão no centro da cidade. O Estado é que tem mais escolas centrais. Na verdade, escolas antigas foram construídas quando a cidade ainda era muito centralizada. As unidades de ensino eram feitas em bairros que hoje já é comércio, hoje já ascendeu, aquele bairro já evoluiu, já está numa classe social mais elevada. E essas unidades de ensino mais antigas, nessas condições, elas passam a se ver como ociosas porque não tem público no seu entorno. No município não, o município ele é periférico, as escolas são feitas para bairros, principalmente agora em zona de expansão, que a gente tem inclusive o compromisso de construir algumas unidades de ensino, porque são novos bairros que estão surgindo, e dessa forma a gente utiliza algumas unidades que são centrais e que têm taxa de ociosidade para acolher alunos que são excedentes dos bairros. Então a gente dá o transporte para esses alunos, eles saem do bairro e vêm para a escola mais central, completa a capacidade da escola e a criança não fica fora da escola. Ô, professora, e o número de professores atende à demanda das escolas? Olha, a gente está fazendo um estudo agora muito em função do crescimento da nossa rede, em função da lei. Nós tínhamos a obrigação de oferecer educação básica, que vai da creche até o 9º ano do ensino fundamental, mas o princípio da universalização, ou seja, você dá para todas as pessoas possíveis, né, nessa faixa etária, a garantir a vaga na escola pública, existe uma demanda enorme e a partir de 2016, exatamente com as crianças da faixa etária de 4 e 5 anos de idade, aquela pré-escola, né? E como nós não temos ainda prédio suficiente, nem vaga suficiente para essa demanda populacional, da mesma forma que creche, que a gente passa a ter o compromisso da oferta crescente e gradativa das creches. Creches são bebês que vão de 6 meses a 3 anos de idade. Então, com os investimentos para crescer os espaços de atendimento dessa faixa populacional que ainda não tinha a universalização, nos faz surgir a necessidade de fazer estudos de quanto nós vamos crescer para que a gente verifique quantos professores a mais precisamos na rede. Hoje, temos em nossa rede 1.726 professores. São professores que ingressaram entre 26 anos de trabalho até os recentes concursados. Pelo Estatuto do Magistério, não podemos ter mais do que esse universo. Portanto, existem várias dificuldades com relação a isso.
Como a gente tem esse crescimento previsto, né, mas de uma certa forma inusitado e não estava devidamente programado com a oferta da educação infantil, e por conta de planos de carreira anteriores, onde as vantagens do professor com um certo tempo de trabalho fazia com que ele reduza a sua carga de trabalho, né? Ele passa a dar menos aulas. Além do que, a gente sabe que as doenças funcionais da carreira, em determinados casos, faz com que o professor se afaste por obrigação de saúde da sala de aula. Também temos professores que estão cedidos para outros órgãos e todas as ausências desses 1.726 professores importam numa necessidade de substituição que hoje não temos como suprir de modo temporário essas vagas, né? Temporárias, então. Portanto, estamos fazendo estudo não só de crescimento da rede no quesito profissional do magistério, e aí não é só professor, vem cuidador de creche, vem servidor, né? Tem funcionários que a gente precisa ter na escola, merendeiras e auxiliares de cozinha, inclusive auxiliar de serviços de creche, não apenas o cuidador. Então todo esse estudo está sendo programado para que a gente leve ao prefeito a necessidade da contratação de modo permanente em alguns segmentos para o nível médio. Em outros, nós vamos levar ao prefeito a possibilidade de mantermos a nossa rede conveniada com algumas agências que possam nos oferecer a mão de obra qualificada que a gente precisa. E, no quesito professor, fazer estudos de crescimento da rede para que a gente possa justificar o crescimento do número de vagas, e aí tem que ser um projeto levado para a Câmara. E tem a ver com o Ministério da Educação? Isso aí não essa gestão é nossa. Essa é uma gestão que está no âmbito do município de Aracaju. Que tem que ver, são os vereadores para... Os vereadores aprovam um projeto de lei que eventualmente nós tenhamos que fazer para que eles possam aprovar, e dessa forma a gente provê um novo concurso público para o preenchimento de novas vagas, e a necessidade que a gente tem hoje dessas ausências que eu comentei há pouco, dos professores que estão à disposição, professores que estão afastados de sala de aula, criando uma lei que nos oportunize fazer uma seleção simplificada para professor substituto. Professora, mas existe um concurso ainda em evidência? Sim. O ano passado foi feito um concurso para o magistério, onde várias áreas, inclusive uma área nova, que é a área de música, né, foi aberta as vagas para que os professores pudessem fazer. Nós temos uma lista de professores que estão aptos a ingressarem, mas eles são cadastro de reserva. A gente só chama esse professor na medida que um dos nossos professores da rede se aposenta, né, ou venha a pedir exoneração da sua função pública. De outro modo, a gente não tem como colocar professor para a carreira, porque os 1.726, né, as vagas existentes estão todas preenchidas. E para finalizarmos, não poderia deixar de falar com a senhora sobre a tal da gestão democrática. Sem dúvida. Que a senhora levou umas cacetadas por aí, que não sei o quê, que acabou com a gestão democrática, a senhora não é uma democrata, embora o partido do prefeito seja democrata, e aí como é que acabou com a gestão democrática? O que é que aconteceu de verdade com a gestão democrática? Então, foi um preconceito, né? Nós analisamos a lei da gestão democrática que existia, verificamos o tamanho da funcionalidade dela na sua aplicação, né? Verificamos os resultados que vinham exatamente do exercício dessa aplicação da lei e percebemos que era uma lei que não tinha a função primordial que foi concebida. Ou seja, na prática, a forma da gente conviver com essa lei, ela não colaborava com a melhoria da qualidade do ensino público municipal. Então, partindo desse princípio, tivemos o apoio dos nossos vereadores e aprovamos uma nova lei que também é de gestão democrática, só que as concepções em determinados pontos, elas alteram,
ou tem uma natureza diferente da lei que era antes. Me parece que na outra lei era muita gente dando pitaco, e agora diminuiu-se para os pitaqueiros. Acho que quanto mais gente dá pitaco, mais se demora a chegar onde não é do comum. Perfeito. A gestão democrática ela é composta basicamente da equipe que dirige a escola e do conselho escolar. Na lei anterior, o conselho escolar era formado por 23 membros. Era um parlamento dentro de uma unidade executiva, que é a escola, né? E transformamos isso. Nós temos hoje apenas 6 membros, inclusive um dos membros é um aluno de 14 professor, anos. Um aluno, pai. Professor, aluno, pai, o diretor da escola, um representante da Secretaria de Educação e um servidor da escola. Na escola que não tem alunos de 14 anos, passam a ser 5 membros, né, a composição desse conselho. E isso vai dar fluidez, né, e representatividade aos segmentos que compõem a comunidade escolar. Por outro lado, no que diz respeito à equipe que dirige a escola, havia antes dessa nova lei a figura do coordenador, não existia diretor de escola. Existiam coordenadores pedagógicos, administrativo e geral. Mas a gente precisa, para uma unidade executiva, de alguém que dirija. Então, nós reinstituímos a figura do diretor e do diretor adjunto. Esses são eleitos pelo conselho, o conselho escolar, que são esse conjunto de membros, e reintegramos para a rede o secretário escolar, que era uma figura que a lei anterior não previa, e o coordenador pedagógico, que é aquela pessoa que toma conta exatamente da responsabilidade que a escola tem, acima de qualquer coisa, com o ensino e com a aprendizagem. Nós definimos que o coordenador pedagógico é uma figura que é indicada pela Secretaria de Educação e ele contribui com a equipe diretiva para melhorar os indicadores educacionais. E isso já está em pleno funcionamento, professora? Está. Nós estamos nas primeiras marchas para o pleno funcionamento. Esse ano, a partir de outubro... Na parte da implantação. Isso. A partir de outubro, nós teremos um novo conselho, o conselho escolar, com essa configuração entre 5 e 6 membros. E até o final do ano, vamos ter, em dezembro, a eleição para os diretores das escolas, o diretor e o diretor adjunto. Ocorre que, a partir de dezembro, o diretor ele é eleito pelo conselho, como eu já falei, mas antes dele se candidatar, ele tem que passar por um curso de gestão, que já estão fazendo, e a partir desse curso ele faz uma prova que certifica seus conhecimentos na área de gestão escolar. Com o curso de gestão e com a certificação, ele pode se candidatar e o conselho da escola elege o diretor. Eu gostaria de poder ficar aqui conversando com a senhora, dar uma aula sobre a administração educativa da nossa cidade, do nosso município, dos outros estados. Virei outras vezes, coronel. Eu convidaria para dizer, faltou a senhora dizer alguma coisa que a senhora acha que é relevante? Muita coisa, né? Mas de modo assim, muito especial, pontual, eu quero aproveitar o seu público, que deve ser um público extremamente gentil, né? E para convidá-lo a frequentar a escola, principalmente se você tiver um filho, um sobrinho, um neto, que seja aluno da escola pública do município de Aracaju. Participe da sua escola, vá todos os dias nela, acompanhe o que o professor está dando na sala de aula, acompanhe as notas dos seus filhos, dos seus netos e seus alunos e não tenha inibição de chegar na escola e verificar o que a escola está fazendo para que seu filho, seu neto, seu sobrinho se transforme num cidadão capaz de transformar a sociedade num lugar cada vez melhor de se viver. Muito bem, assim tivemos então esta conversa agradabilíssima com a professora Márcia Valéria Lira de Santana. E você, que é pai, não fique reclamando do menino porque não foi para a escola, vá lá ver se ele foi, procure no boletim ver se ele compareceu e para depois você poder reclamar com razão. Tá certo assim? Fui, mas eu volto.